está acompanhando a gente. Ramon, com o avanço da nova variante da Mpox na Europa, a Secretaria de Estado de Saúde reforça orientações para a população paraibana, não é isso? Bom dia, meu filho. Bom dia, Bruno. Bom dia a vocês que acompanham o Tribuna Livre. A gente está aqui no Hospital Clementino Fraga justamente para entender um pouco mais sobre essa nova cepa da Mpox, que após a última quarta-feira, a OMS declarou um estado de emergência de saúde pública global. E aí as pessoas podem ficarem preocupadas principalmente por conta de todo o histórico que nós tivemos no mundo por conta da Covid e ficarem um pouco desesperadas. Mas calma, vamos entender um pouco melhor do que se trata a Mpox. A gente está aqui justamente com o médico infectologista Fernando Chagas para entender um pouco mais sobre essa nova cepa da Mpox. Primeiramente, doutor, bom dia. Conta pra gente, primeiramente, do que se trata a Mpox. O que é a Mpox? Bom dia Bruno, bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, Mpox, antigamente a gente chamava de Monkeypox, A gente retirou esse nome porque acaba lembrando a questão do macaco, associando a doença ao macaco, e infelizmente muita gente estava inclusive matando alguns macacos por conta disso. Mas foi uma doença que lá atrás, muitos anos atrás, ela foi diagnosticada primeiramente nos primatas, por isso ficou o nome, e depois passou-se a entender que ela pode ser transmitida para os seres humanos. Hoje em dia, a Mpox que existe no mundo, ela é passada mais humano-humano, de pessoa para pessoa, principalmente através do toque, apesar de que seja possível passar pela gotícula ao falar, ao tossir perto de alguém, mas geralmente é o toque, especialmente o toque mais demorado entre as pessoas, tanto que a gente hoje até considera também um tipo de IST. O que significa IST? Infecção sexualmente transmissível, já que os casos que tivemos no Brasil foram casos muito associados à transmissão sexual. Aí vocês podem se questionar, casos que tivemos no Brasil? Pois é, em 2022 houve um surto mundial da Mpox, inclusive chegando do caso aqui no país, até mesmo aqui na Paraíba. Tivemos até pacientes internados aqui na Paraíba com Mpox. Mas como você bem falou, o que está acontecendo na África se trata de uma variação deste vírus. O vírus que está acometendo lá é diferente desse vírus que está acometendo aqui. Apesar de serem o vírus que causa a doença Mpox, lá causa uma doença muito mais grave, uma doença que tem uma mortalidade inclusive alta, podendo chegar até 10%, você vê como isso é muito alto, E a transmissão também maior, só que está ainda concentrada na África, em todo o continente africano, ainda, para não dizer que não saiu, teve um caso na Suíça essa semana, mas medidas estão sendo tomadas para evitar que ele se espalhe. Por isso a necessidade de se decretar a emergência mundial, para que medidas sejam tomadas para evitar que a doença se espalhe. Aí você pode se questionar, tem um risco de acontecer o que aconteceu com a Covid-19? Aparentemente não, são doenças diferentes, a Covid se transmite muito mais facilmente, basta a pessoa estar no mesmo ambiente da outra e ter, por exemplo, partículas de vírus sobreposta no ar e a pessoa respirar, que pega com a Covid. No caso da Monkeypox, não, é importante ter um contato mais íntimo, mais demorado. Mas a gente tem um risco sim da doença se espalhar, não como a Covid. Agora, vale a gente levar informação para as pessoas no sentido da informação, de você, por exemplo, se conhecer alguém que veio ali da África, que veio da Europa, tivemos agora um evento esportivo mundial, as Olimpíadas, muita gente se encontrando, se alguém veio de lá, que apresenta lesões, como são lesões na pele, lesões bolhosas, que lembram a catapora, só que muito mais grave, muito mais proeminente, é importante levar para fazer exame, é importante levar para atendimento médico, porque é dessa forma que a gente evita que a doença se espalhe. Perfeito. Falando um pouco sobre o tratamento, doutor, nós sabemos que existe a vacina para a Mpox, inclusive após o decreto da própria MS, o Ministério da Saúde já montou uma força-tarefa para adquirir doses da própria vacina. Como a Paraíba hoje se encontra em relação a isso? Já existe uma previsão de chegada dessas vacinas para que as pessoas aqui no nosso estado fiquem imunizadas, em relação a essa doença? Pois é, a doença ela tem sim um tratamento, mas o medicamento que a gente tem, ele é muito melhor contra esse vírus que já existe no país. A gente não sabe como esse tratamento vai acontecer com o vírus que se encontra ainda na África, não há certeza quanto à efetividade dele. Enquanto a vacina, nós já tínhamos a vacina aqui, inclusive aplicamos a vacina em muitos dos nossos pacientes e moradores, tanto da Paraíba como aqui no país, só que eram vacinas de pequena quantidade, eram vacinas que nós já tínhamos, porque era uma vacina que nós já tínhamos utilizado
testado contra a varíola lá atrás, na década de 70 e 80, né? É uma vacina que, apesar de ter sido feita contra a varíola, a mpox é um tipo de varíola, consequentemente acaba também tendo ação contra a mpox. Só que nós temos muito poucas doses. Na Paraíba nós temos doses apenas para quem já tomou uma, são 2 doses, então não tem para o restante da população. O país também está sem vacina o suficiente para a população. O governo está se movimentando no sentido de conseguir mais vacinas, mas infelizmente só apenas uma empresa no mundo está produzindo essa vacina. Então a OMS, ao decretar a emergência mundial, também se acende o alerta nesse sentido, né? Mecanismos são liberados para que empresas possam produzir, mais empresas possam produzir mais vacinas e, consequentemente, a gente poder distribuir esse instrumento, já que é um instrumento de proteção coletiva. A vacina não é uma proteção apenas individual, ela é coletiva. É importante que mais e mais pessoas recebam essa vacina para que evite que o vírus circule. Perfeito. E aí, para finalizar, doutor, os sintomas que são apresentados, né, de uma pessoa que está infectada com esse vírus, quais são esses sintomas? E caso aconteça de uma pessoa vier a apresentar esses sintomas, o que ela deve fazer? Pois é, eu acho que as pessoas devem lembrar de um vírus, de uma doença que é muito comum aqui, que é o molusco contagioso, né? Criança é muito comum, que tem umas bolinhas na pele. A família da mpox é a mesma família do vírus que causa molusco contagioso. As lesões lembram muito o molusco contagioso, só que são lesões muito maiores e é no corpo inteiro. São lesões que a gente chama de vesiculosas, são verdadeiras bolinhas na pele que se espalham no corpo. Mas a pessoa não começa com elas. A pessoa, ao ter contato com alguém que teve a doença, em média entre 13 e 15 dias depois, a pessoa pode começar a ter febre, dor no corpo. Lembra muito uma virose, como a gente bem conhece. Febre, dor no corpo, pode aparecer moleza, dor de cabeça, até vômitos. Só que 3 dias depois de iniciar esses sintomas é que essas lesões na pele começam a aparecer. E aí, no caso da mpox, dessa variante africana, o que é que acontece? As lesões, elas são muito presentes e em grande quantidade e grandes. E elas podem se espalhar, inclusive, para a boca, atrapalhando a pessoa até mesmo de se alimentar, né? Então, é uma doença que pode, sim, se tornar grave. Então, diante de um quadro de dor de cabeça, de febre, após o contato com alguém que tem lesões bolhosas na pele, é importante ir para o médico, porque a gente ainda tem um tempo para saber se de fato é mpox e, inclusive, instituir medidas para evitar que a doença avance. Perfeito. Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. E aí fica o recado pessoal de casa. Tranquilo, ainda não temos casos registrados aqui no Brasil, mas fica o alerta, principalmente por conta que a Organização Mundial da Saúde deixou esse estado de emergência de saúde pública global. Bruno, eu volto contigo. Valeu, meu irmão. Obrigado pela tua participação. Manda um abraço para os amigos que estão acompanhando agora o nosso programa. Agradecer pela audiência. Manda um abraço para o meu amigo Josairton. Alô, Josairton. Um grande abraço para você, Josairton Medeiros. Cababom lá do Shopping do Automóvel, nosso parceiro.